Capítulo 37. Júlia. Graças à noite muito mal dormida, por conta dos roncos de tia Berenice e as sensações daquele beijo que nunca iam embora, eu estava um trapo na segunda-feira. Para melhorar, fui chamada na sala de Américo para dar explicações tão logo pisei no escritório. Mas isso eu já esperava. Ele é que não esperava o que ouviu. Sabotagem, falei categórica. Não pode ser, Júlia. Meu chefe sacudiu a cabeça. Eu confio em cada membro da minha equipe. Não estou dizendo que é alguém daqui do TI. Havia uma alteração no sistema do site. Dei print e mandei tudo para o seu e-mail. Uma alteração foi realizada às 9h40 da noite de sábado. Eu estava no hospital com minha tia nesse horário. Pode ligar para lá e conferir se quiser. Alguém entrou no sistema pelo meu computador e bagunçou tudo. Desconfio que ocorreu o mesmo nas outras vezes. E por que alguém faria isso? Ele pegou um lenço no bolso do paletó e o esfregou na testa. Eu não sei, e é por isso que eu preciso das filmagens. Talvez quem fez isso apareça. Tem certeza do que está dizendo? Tem certeza que não fez alguma alteração por engano? Trinquei os dentes. E me magoa muito que você pense que eu sou esse tipo de profissional, Américo. Desculpa, menina, só estou tentando entender. Ele abanou a cabeça. Não posso acreditar que alguém da minha equipe e soltou um pesado suspiro. Vou autorizar que você analise os vídeos das últimas 48 horas, mas quero sigilo absoluto e um relatório sobre a minha mesa amanhã, cedo, caso você encontre alguma coisa. Obrigada, Américo. Abri a porta. Mas eu espero que você esteja enganada, ele disse antes de eu sair. Tudo o que não precisamos agora é de mais uma conspiração nesta empresa. Aqueci, um tanto ressentida, porque, se eu estivesse errada, só restaria a opção: não sei o que estou fazendo. Deixei a sala dele e fui direto para o primeiro subsolo. Moreira, o chefe de segurança, era tão baixinho que tia Berenice pareceria alta perto dele. Ninguém jamais adivinharia que ele ganhava a vida fazendo segurança em uma das maiores empresas de cosméticos do país. O seu Américo ligou, já separei o material. Ele foi dizendo, mas vou ter que acompanhar você o tempo todo. Tudo bem, Moreira. Ele me deixou entrar numa saleta abarrotada de monitores e se sentou em frente a eles. Tela 4, tarde de sexta, e lá vamos nós. As imagens aceleradas do setor de TI apareceram, pessoas desligando os monitores, pegando suas mochilas, bolsas, pastas, a algazarra em frente ao elevador. Américo deixando sua sala, apagando todas as luzes do andar, antes de desaparecer escada abaixo. Escuridão absoluta. Apenas os números no canto superior da tela registravam o passar do tempo. O novo dia começou sem que nada de diferente acontecesse no andar, até que o relógio marcou 9h30 da noite. A câmera permaneceu apontada para o elevador, mas captou um brilho suave. A porta que dava para as escadas foi aberta. Em seguida, escuridão total e nada mais. Droga, reclamei depois de praticamente colar o rosto na tela 4. Não dá para ver nada. Paciência, garotinha. Pode ser apenas um dos meus homens fazendo a ronda. Os números continuaram correndo. A câmera se movimentou para o lado. O brilho azulado de um computador ligado quase entrou na tela. Mais um pouco, só mais um pouquinho. Você sabe que isso é uma gravação, né? Moreira perguntou. Olhei feio para ele. A câmera continuou girando. Minha mesa entrou no quadro, no exato instante em que a tampa do notebook era fechada. A única fonte de luz do ambiente desapareceu. Não, volta! A imagem retrocedeu. Moreira foi gentil a exibi-la em câmera lenta. Eu me aproximei da imagem de novo. O vulto era apenas uma mancha borrada e preta. É tudo que tem aí?
Ele disse: vou gravar isso para você. Pode tentar encontrar alguma pista. Se assistiu 1 milhão de vezes. Ouvi dizer que os caras do FBI fazem assim. Ele deixou o vídeo prosseguir, mas a partir do momento em que meu computador foi desligado, o vulto se perdeu nas sombras, se tornando fantasma. Quem era ele? Ou seria ela? Moreira me entregou um CD, com os 3 segundos em que o vulto parecia e nada mais. Isso é tudo que estou autorizado a dar. Você pode verificar os vídeos mais antigos, Moreira? Entreguei a ele um pedaço de papel com as datas em que eu desconfiava que havia acontecido a sabotagem, porque essa não foi a primeira vez que mexeram nos meus arquivos. Deve ter mais alguma coisa. Posso tentar, mas não garanto nada. Moreira foi rápido e eficiente, porém nada novo surgiu, nem o vulto, para ser sincera, pois a câmera permanecera o tempo todo voltada para as portas do elevador. Então, decidi partir para o plano B. Eu faria minha própria rede de segurança. Praticamente voei porta fora quando o relógio marcou o fim do expediente. Corri algumas quadras até a loja de informática que havia ali perto e, graças aos céus, consegui pegá-la aberta. Posso te ajudar? Uma garota perguntou. Preciso de umas coisas, várias na verdade. Ela me ajudou a pegar tudo que eu procurava. Saí da loja com a sacola balançando no pulso e um sorriso no rosto. Fosse quem fosse que estava querendo me causar problemas, eu o pegaria e depois eu não sabia ao certo o que faria, uma coisa de cada vez, tia Berenice sempre dizia. Minha intenção era seguir para o ponto de ônibus e ir para casa, mas ao passar em frente a um prédio de fachada preta, e ler o nome da placa vermelha e branca, me senti tentada a entrar, apesar apenas para saber como era. Marcos e sua conversa idiota. Não, eu não iria entrar ali. Andei até a esquina e esperei o farol fechar para poder atravessar. Quando os carros pararam, dei um passo para frente e girei sobre os calcanhares, voltando apressada para o sex shop. Tá bem, eu tinha mentido. Nunca estivera em uma daquelas lojas, mas eu podia ser usada. Podia entrar lá e comprar alguma coisa, apenas para provar que era capaz. Soltei o rabo de cavalo e puxei alguns fios para perto do rosto, para ter alguma cobertura. O aroma lá dentro era uma mistura de coisas doces com desinfetante e me fez espirrar uma vez. Um manequim vestido com algo parecido com um biquíni de couro me recepcionou. Ao lado dele, uma bancada cheia de potinhos coloridos. Tomei fôlego. Não acredito no que vou fazer. Posso ajudar? Uma garota alta com cabelos cor de cenoura se aproximou. Ah, eu só estou olhando. Não estou procurando nada específico. Tudo bem, entendi. Ela sorriu como quem sabe das coisas. Vou te mostrar os vibradores que chegaram. São super discretos. Cochichou. Ai, meu Deus. Não, não, não é isso. É claro que é. Todas têm vergonha. Não entendo por quê. Conhecer o próprio corpo é obrigação de todos nós. Olha, sério, não quero um vibrador. Eu quero um. Na verdade, uma amiga minha. Ah, saquei. Ela me interrompeu piscando conspiratoriamente. Vem comigo. Ela me levou para um cantinho e começou a tirar calcinhas com, Deus do céu, pênis de borracha presos na frente. Não quero isso não. Eu me afastei do balcão, mas você disse que sua amiga queria. Não amiga desse jeito. Ah, a garota murchou. Algum problema? Perguntou uma voz masculina. Um homem barbado de cabelo comprido, sentado numa cadeira de rodas e usando uma camiseta com a cara do Bob Marley, olhava para nós duas. Eu não sei, a ruiva disse. Não consigo entender o que ela quer, Guto. O rapaz o observou com a sobrancelha arqueada. Uma amiga minha quer, esclareci. É claro, sua expressão se tornou amável. Amigável. Deixe que eu cuido disso. Evelyn, pode pegar minha mochila? Esqueci no baú da moto. A moça me lançou um olhar ressentido, mas foi para a frente da loja, onde o casal de idosos acabava de entrar dando risadinhas. Puxei o cabelo para a frente do rosto.
Então, a sua amiga, o tal Guto foi dizendo, me fale sobre ela. Quem sabe eu consigo entender o que ela quer. Ela tem alguém especial? Bom, não, mas tem um cara que ela gosta. Mas eles nunca sabem e acho que não nem vão. E por que não? Ele me analisou com curiosidade. Ele não quer nada com ela. E isso me confundia, porque Marcos não tentou me impedir de beijá-lo ontem à noite. Na verdade, ele me beijou também, e com muita vontade, a ponto de eu sentir os dedos dos pés se encolhendo, e aquele pulsar doloroso por todo o corpo, sobretudo na parte inferior do meu abdômen. E ainda teve o lance das pupilas. Se ele não me queria, por que tinha me beijado daquele jeito, me olhado daquele jeito? Uma vez as coisas progrediram, me ouvi dizer, mas o cara é bom, ele recusou. Certo, Guta sentiu, mas por educação imaginei. E aí ela ficou sem entender nada e muito magoada, porque ela gosta dele de verdade. E aí, que tudo sempre se complica. Sobretudo porque essa minha amiga não é muito boa com sedução. Na verdade, ela é péssima. Uma vez até se matriculou num curso sobre esse assunto e foi um desastre. E ela só queria, pelo menos uma vez, não ser tão. Entendi. Ele chegou um pouco mais perto. Mas deixe eu te dizer uma coisa. Todo mundo é sensual, à sua maneira. Não existe uma regra. Sua amiga não devia se esforçar tanto. Pessoalmente, acho que não existe nada mais sexy que a autenticidade. Ele me olhou da cabeça aos pés. E o cara por quem a sua amiga está apaixonada é um idiota, se ainda não sacou isso. Agora, comercialmente, eu tenho que te dizer que existem uma ou duas coisinhas que podem ajudar alguém como a sua amiga a pimentar as coisas, caso o lance progrida. Quer dar uma olhada? Esqueci, apenas porque estava curiosa. O que você acha desses olhos? Ele apanhou vários vidrinhos coloridos sob o balcão, destapou um deles e começou a esfregar o óleo em meu antebraço. Algumas partes ficaram geladas, outras quentes. O cheiro era bem gostoso. Me fale mais sobre o cara. Guto pediu. Ele é bem-humorado, até demais. Faz piada de tudo e tem os olhos mais lindos que a minha amiga já viu. O que ele faz? Dá aula de informática para crianças e está terminando a faculdade. Ele pratica esportes? Guto pegou um novo frasco e aproximou de meu nariz. Tinha aroma de suco de morango. Natação, e é muito bom. Ele tem braços bem fortes, costas largas e informação demais. Guto ergueu as mãos numa súplica e eu acabei rindo. Mas tenho certeza que ele vai curtir os olhos, ou talvez as velas. Eu adoro essa aqui. Ele me entregou um copo vermelho. É a base de soja. Quando aquecida, se transforma em óleo corporal. O cheiro é uma delícia. O gosto também. Ele me lançou um piscadela. Não se preocupe, não dói nada. Me dê sua mão. Um pouco receosa, estendi o braço. Ele acendeu a vela e a inclinou sobre o dorso da minha mão. Eu me encolhi quando a gota brilhante caiu, mas para minha surpresa não ardeu. Era morna, de um jeito bom. Espalhei o óleo sentindo a textura suave, o aroma de baunilha e imediatamente pensei em Marcos, na beira da piscina, todo molhado e brilhante. Vou levar essa porque eu havia prometido a mim mesmo que sairia dali com uma sacola. Não tinha nada a ver com besuntar Marcos e deixar aqueles ombros fortes e escorregadios. Depois as costas e então o peito com aquela sedosa manta de pelos negros, a barriga sequinha. Isso nem me passou pela cabeça. Boa escolha. Vou pegar uma fechada para você. Enquanto ele ia para o fundo da loja, Evelyn passou por mim, acompanhando o casal de idosos. Pararam na seção de vibradores e começaram a analisar um a um. Desviei os olhos rapidamente. Aquilo que era informação demais. Fui para o caixa e paguei a vela. Bom, depois de um tempo, o programa que Guto usava estava todo bugado. O rapaz colocou minha vela em uma sacola preta simples, sem nenhum logo ou coisa do tipo, e me entregou um cartão da loja. Por precaução, decidi guardar tudo na mochila.
com a sacola de equipamentos que eu havia comprado. Diz para sua amiga relaxar e se divertir. Guta acenou. Tá, obrigada. Ele não precisava saber que a vela nunca seria usada. Saí da loja o mais rápido que pude. Só tirei o cabelo da cara quando já estava a 2 quadras de distância, me sentindo muito ousada. E muito idiota também. Eu tinha acabado de jogar fora 20 pratos. Talvez eu devesse seguir o conselho de Dennis e fazer terapia para aplacar um pouco o meu lado competitivo, que não suportava ser desafiado. Meu celular tocou. Ei, eu estava agora mesmo pensando em você. Contei a Dennis. Estou com saudade. Odeio que você não esteja do outro lado da rua. Eu também. Mas pode vir me visitar a hora que quiser. Você sabe disso, né? Eu acho que o Marcos não vai gostar muito. Claro que isso é apenas mais uma razão para que eu vá. E isso me lembrou. O que aconteceu entre vocês dois na garagem do prédio, afinal? Por que estavam discutindo? Coisa de homem, Florzinha. E aí? Me conte as novidades. Expliquei os acontecimentos dos últimos dias. E ele fez o mesmo. Seu ex havia ligado algumas vezes, querendo conversar. Dennis tinha encontrado o tal Cadu na cama com o entregador de pizza. Fazia pouco mais de 2 meses. O desgraçado ainda teve a pachorra de dizer que fez aquilo porque estava de porre. Meu amigo fora esperto o bastante para mandá-lo à merda, mas Dennis ainda não havia se libertado. Era como se o assunto permanecesse inacabado e eu mantivesse surpreso, feito uma âncora. Vocês vão se encontrar? Eu quis saber, preocupada. De jeito nenhum, Ju. Não quero ter que olhar para ele outra vez. Mas ele titubeou. Você não vai acreditar. Ontem eu saí com o pessoal da joalheria e uma das meninas levou a amiga. Ela se chama Melissa e trabalha numa agência de eventos chamada Allure. Você está brincando? Falei com ela sobre você. Ela é legal, Ju. Queria fazer alguma coisa para ajudar, mas não pode. Eu sei. O mundo é mesmo ovo de codorna. Ah, preciso desligar. Chegou um cliente beijocas, Florzinha. Nem bem encerrei a chamada e meu celular voltou a tocar. Dessa vez era Marcos. Hesitei em atender. Não sabia como agir depois de tê-lo beijado. Eu saíra de casa antes que ele tivesse acordado naquela manhã. Engolindo em seco, levei o aparelho à orelha. E aí, Pim, onde você está? Revirei os olhos. Era uma causa perdida tentar fazê-lo parar de me chamar daquele jeito. Estou no centro ainda, por quê? Eu também estou no centro. Quer carona? Quero. Por que não? Morávamos na mesma casa? Depois de explicar onde estava, desliguei me sentindo aliviada pelo fato de o clima não ter ficado estranho. Essa era uma das coisas que eu mais admirava em Marcos. Nada parecia abalá-lo. Ele estava perto e, em questão de 10 minutos, encostava o carro no meio-fio. Sorriu quando me viu, se desculpando ao apontar para a cadeira no banco do carona. Abri as 2 portas laterais e a transferi para o banco traseiro. Assim que entrei e passei o cinto, ele se inclinou para beijar meu rosto. Oi, enrugou o nariz. Você trocou o perfume? Seu cheiro está diferente. Não. Puxei a manga da blusa até cobrir minha mão besuntada de óleo. Deve ser por conta do incenso que tinha na loja de informática. Ele franziu a testa, mas alguém buzinou atrás da gente e ele resolveu deixar o assunto para lá. Descobriu alguma coisa sobre a sabotagem? Perguntou. Nada, além de um vulto borrado. Não dá para ver nem se é homem ou mulher. E o que me mata é não saber por que ele ou ela fez isso. Mas tudo bem, eu bolei um plano. Vou pegar aquele filho da mãe. Tenho até medo de perguntar como. Melhor você não saber, Marcos. Alicia é sua cunhada. Sei que você não contaria, mas talvez se sentisse culpado por não dizer o que sabe. E eu não quero isso. Recostei-me no assento. Minha cabeça parece que vai explodir. Ele manteve o olhar na rua, mas um sorriso zombateiro curvou os cantos de sua boca. Então,
não deve ser um bom momento para te lembrar que hoje à noite de buraco com as meninas? Eu gemi. Havia esquecido que por conta da internação na semana passada, a noite de buraco tinha sido remarcada para aquela segunda. Saco. Definitivamente não estou a fim de encontrar Marluce. Não entendo como minha tia suporta. Uma parceira de buraco não vale tanta porrinhação assim, não. Aposto que ela vai na sua casa só para xeretar. Vamos fazer o seguinte, a gente sobe, troca de roupa, avisa a sua tia que não vai dar para ficar e aí vamos para o cinema. Que tal, Pim? Você vai mesmo ficar me chamando de Pim? Isso é irritante, Marcos. Ele abriu um sorriso preguiçoso e meu estômago reagiu imediatamente. Você vive dizendo que eu sou irritante. Não vai mudar de ideia se eu parar de usar seu apelido. Mas não é meu apelido, grunhi. Para mim é. Resmunguei recostando a cabeça no banco e olhando pela janela. Caramba, já estávamos quase em casa. Quando chegamos ao subsolo do prédio, ajudei Marcos a retirar a cadeira e enquanto ele a montava, chamei o elevador. No entanto, havia alguma coisa errada. Pressionei o botão com mais força, mas ele insistiu em ficar apagado. Acho que está com algum problema, eu disse a Marcos. Vamos pela frente do prédio. Talvez lá em cima esteja funcionando. Ele não gostou da ideia, é claro. A rampa por onde os carros entravam era muito íngreme e ele não conseguira subir por ali sem ajuda, mesmo sendo tão forte. Segurei os apoios das costas da cadeira e comecei a empurrar. Ele me olhou por sobre o ombro desconfortável. Eu odeio quando preciso de ajuda. Completei. Eu já tinha percebido, mas todo mundo, uma hora ou outra, acaba precisando. Se segura aí, que nós vamos decolar. Brinquei, tomando um impulso, pois Marcos não era nada leve. Eu estava sem fôlego quando cheguei à calçada, mas ria enquanto meu coração tentava acalmar as batidas. Para minha surpresa, Marcos também estava rindo. Vai, confessa, eu cutuquei no ombro. Não foi tão ruim assim. Só porque com você tudo fica melhor e eu adoro te ver corada assim. Seja pelo motivo que for. Você fica linda, Pim. Com isso, as bochechas afogueadas pelo exercício entraram em combustão. E tudo que eu pude fazer foi desviar os olhos para o chão, porque ele me dizia aquelas coisas se não queria nada comigo, porque tudo era tão confuso. Marcos, meu amor, o que faz aí? Virei a cabeça em tempo de ver um casal acenar e se aproximar a passos acelerados. A mulher era linda, com cabelos ondulados e claros. O homem a seu lado devia medir pelo menos 1,80 m. A julgar pelo desenho do queixo, certamente era um caçanim. O que vocês estão fazendo aqui? Marcos se aproximou da mulher. Vocês só viriam no sábado. As coisas mudaram quando soubemos que você tinha se mudado, sem nos avisar. Ela adicionou ressentida. Francamente, Marcos, o homem que só podia ser o pai de Marcos olhou torto para ele. Quando é que você vai começar a agir com um pouco de prudência e dar sossego para sua mãe? Eu pretendia contar no sábado, pai, pessoalmente. Preciso dizer que estou magoada, Marcos? A mãe resmungou. Você realmente não confia nos seus pais. Não sei o que fizemos para merecer isso. Não sei mesmo. Mãe, ele fez uma careta. Eu só queria fazer tudo do meu jeito dessa vez. Tudo bem, Mina, o pai disse, colocando a mão no ombro da mulher. O Max garantiu que ele está se comportando bem. E é melhor que esteja mesmo. Ele lançou um olhar comprido a Marcos. Então, pareceu se dar conta da minha presença. Olá, minha querida. Creio que ainda não fomos apresentados. Júlia, esses são Mirna e Júlio Cassanin. Marcos apontou para os pais. Pai, mãe, essa é a Júlia, a babá que vocês me obrigaram a arrumar. Olha os modos, rapaz. Júlio deu um tapa leve na cabeça do filho. No entanto, era toda animação ao se dirigir a mim. É um prazer conhecer você, querida. Com certeza. Mirna concordou, pegando minha mão. Tenho tantas perguntas, querida. Vamos subir para que a gente possa conhecer
à casa do nosso filho. E então conversaram um pouquinho. Marcos olhou para mim preocupado. Ah, droga, tia Berê e provavelmente Magda, Inês e Marluce. O que iríamos fazer? Capítulo 38. Júlia. Marcos olhar para mim como se buscasse uma luz, e eu não tinha nada para oferecer. Saí pela escada de emergência com uma mulher cardíaca e 3 senhoras com mais de 60 anos não parecia uma boa ideia. Balancei a cabeça para ele, me desculpando. Ele aqueceu discretamente. É claro, vamos subir, concordou por fim. Passamos pela portaria e eu cumprimentei o seu Emerson. Com um tchauzinho rápido, Marcos apertou o botão do elevador. Esqueci de avisar. Seu Emerson gritou de trás do balcão da portaria. O elevador parou, seu Marcos. Já chamei os técnicos. Vamos pelo elevador de serviço mesmo, seu Júlio sugeriu. Não dá. Marcos se esforçou para não rir. Só tem um elevador neste prédio. Eu quase caí de alívio. Nunca me senti tão contente por Marcos ter escolhido aquele prédio antigo. E agora, o que vamos fazer? Dona Mirna arfou. Podemos ir comer alguma coisa, Marcos sugeriu. Estou morto de fome. Devem resolver o problema até a gente voltar. Excelente ideia, comentei. Enquanto isso, eu fico aqui e arrumo tudo. Não, minha querida, interveio Júlio. Você precisa comer também. Mas ele tem razão. Mirna tocou meu braço. Você precisa comer também. Olhei para Marcos em busca de ajuda, mas tudo o que ele fez foi sorrir. É, Júlia, vamos comer. Mais tarde a gente vê como as coisas ficam. Mas parei de falar quando ele fez um pequeno aceno com a cabeça. Tá bem, só preciso dar um telefonema antes. Nosso carro está estacionado logo ali. Vamos indo, filho. Júlio apoiou uma mão em seu ombro. Marcos concordou e eles seguiram para a saída. Assim que os três passaram pela portaria, liguei para o celular de tia Berenice. Júlia, é a tia Berê. Eu sei, tia. Escuta, estamos com problemas. O elevador quebrou e os técnicos estão vindo. Não vai dar para o Marcos subir. Que coisa mais desagradável. E agora? Ainda não sei. Vamos sair para comer alguma coisa. Quem sabe até lá esteja tudo resolvido. Será que a Magda pode ficar até eu voltar? Ah, pode. O Denis saiu com os amigos e ela estava se queixando ainda agora de que não gosta de dormir naquele sobrado sozinha. Agora que não estamos mais ali do lado, no caso de ela precisar de ajuda. Tá, eu ligo mais tarde. Eu preferia que não. Eu e as meninas estamos nos divertindo muito. Inês e eu já batemos 2 vezes. Ficar parando para atender o telefone pode espantar a minha sorte. Beijinhos, Jujuba. Desligou. Quase ri. Tia Berê, com todos os seus problemas e limitações, se divertia em uma noite de segunda muito mais do que eu em um mês inteiro. Eu nunca tinha ido àquele restaurante, mas aparentemente a família Cassani era frequentadora assídua. Percebi quando um dos garçons cumprimentou Marcos com bastante euforia. O lugar tinha um clima familiar, bem típico das cantinas italianas. Fomos levados para uma mesa comprida, próxima às janelas. Eu me sentei entre Marcos e uma cadeira vazia, porque ficar ao lado de sua mãe me pareceu errado. Os pais dele fizeram muitas perguntas a ele, e eu me ocupei em olhar o cardápio, me sentindo muito deslocada, sobretudo porque tinha uma vela erótica dentro da minha mochila. Já escolheu? Marcos me perguntou. Não. O ravioli daqui é muito bom, opinou Júlio. Então, Júlia, como o Marcos anda se comportando? Mirna quis saber, tentando manter a ansiedade sob controle e falhando. Ah, muito bem. Ele tem ido à faculdade, não faltou nenhuma vez. Ou pelo menos eu esperava que não. Isso é bom. Ela anuiu. Ele se queixou de alguma dor ou... Mãe, Marcos grunhiu frustrado. Como vou saber se você está mesmo bem, como diz, se nunca me conta a verdade? Ela objetou. Mas eu sempre digo a verdade, não toda ela. O pai replicou. Boa noite. Todas as cabeças se viraram. Ah, merda. Marcos praguejou baixinho, fechando a cara. Max. Mirna se levantou e abraçou seu primogênito.
Em seguida, beijou Alicia. Querida, você está tão linda. Que coincidência maravilhosa encontrar vocês dois aqui. Nem tanto assim, já que este é o restaurante favorito do Max. Seu Júlio passou a mão no ombro dele, dando leves tapinhas. O que eu faço? Fiz com os lábios para o Marcos. Ele apenas abanou a cabeça, aprumando as costas para se estivesse prestes a entrar em uma luta. E foi quase isso. Max se virou para me cumprimentar, e seu sorriso vacilou ao me reconhecer. Seu olhar imediatamente recaiu sobre o irmão, e o apertar da mandíbula deixou claro que não estava nada contente. Marcos trincou os dentes em resposta, empinando o queixo como se aceitasse o desafio. Ah, meu Deus! Alicia se mostrou surpresa ao me ver e me lançou um olhar especulativo que me fez encolher na cadeira. Quando Max arrastou a cadeira vazia ao meu lado, eu me esperdiguei. Não queria ficar entre os dois irmãos, com toda aquela tensão pairando no ar. Por sorte, ele estava apenas sendo gentil, puxando a cadeira para a noiva. E aí, os Cassani já te enlouqueceram? Alicia me perguntou depois de se sentar. Acabei de conhecê-los. Espera um pouquinho mais então. Ela riu. Não vai demorar. Eu sempre me perco quando eles se reúnem. Falam todos juntos. Não consigo acompanhar grande parte. As bebidas chegaram e o garçom anotou o pedido de Alice e Max. Esperei que ele se retirasse para dizer a ela. Alicia, você deve ter ouvido uns boatos na LL. Meio por alto. Desdobrou o guardanapo e ajeitou no colo. Não fui eu, juro que não. Sei que parece que foi, mas eu garanto que jamais colocaria meu emprego em risco só por um capricho. Alguém sabotou o site. Quem? Seus olhos azuis se estreitaram quase que imperceptivelmente. Eu não sei ainda, mas vou descobrir. Ela me encarou por um instante e então me surpreendeu ao assentir. Soltei um longo suspiro. Ela estava me dando benefício da dúvida. Era mais do que eu poderia esperar. Peguei minha bebida e tomei um gole. Você está noiva? Mirna me perguntou, animada a olhar em minha mão. Ah, droga. Pousei o copo com cuidado sobre a mesa. É. Sentei sobre a mão, esperando que ninguém mais visse o anel, que então seria esquecido. Fui otimista demais. Isso é tão lindo, quase ninguém mais fica noivo hoje em dia. Mirna estendeu a mão para mim. Me deixe ver esse anel, querida. Sem ter uma desculpa, estendi lentamente o braço, pousando a mão na dela. Max se inclinou examinando a joia com atenção. Sua testa então franziu e seu olhar se fixou imediatamente em Marcos. Belo anel, comentou secamente. Sua tia deve estar muito feliz. Alicia também examinava a joia. Para quando é? Seu Júlio quis saber. Ainda não definimos a data. Meu rosto estava em brasa. É tão delicado. Mirna suspirou. O tipo de anel que não enroscaria na roupa ou no cabelo. Max completou, os olhos soltando faíscas em direção ao irmão. Nem chamaria muita atenção, não acha, Marcos? O caçula dos Cassani travou o olhar no do irmão. Tenho quase certeza de que eu estava testemunhando uma briga, embora nenhuma palavra tenha sido dita. Desesperada para que o assunto fosse esquecido, escondi a mão embaixo da mesa. Marcos, ainda encarando Marcos, a pegou discretamente, apertando-a, de leve. Infelizmente, Alicia captou o gesto e engasgou com sua água, cuspindo grande parte na cara do noivo. Ah, Deus, desculpa, Max. Se apressou ela, pegando o guardanapo. Está tudo bem, não foi nada. Ele secou o rosto e parte da camisa. O que foi, querida? Mirna olhou para ela com preocupação. Alice começou os olhos dardejando. Acabei de lembrar que preciso ligar para Mariana. Ajudou Max. Vou com você. Os dois se levantaram e começaram a cochichar antes mesmo de desaparecerem no corredor que levava aos banheiros. Dona Mirna os acompanhou com um olhar preocupado. Acho melhor ir ver o que está acontecendo. Ela ponderou. Alice parece bastante exaltada. Mirna, deixe os dois. Júlia pousou a mão em seu braço com delicadeza. Ficou claro que ela queria um minuto sozinha com Max, mas ela pode estar precisando de uma mãe. A pobrezinha parecia abatida. O pai está certo. Marcos pegou seu garfo e começou a girá-lo entre os dedos. Deixe os dois.
Fica aí. Ora, nenhum de vocês vai me ensinar como eu devo tratar a minha filha. A mulher se levantou decidida. Com um suspiro de dar pena, seu Júlio ficou de pé e foi atrás da mulher. Mirna, espere, você prometeu. Soltei os ombros e um pesado suspiro quando ficamos a sós. Não precisa ficar tão tensa. Deu tudo certo. Marcos pressionou os dedos ao redor da minha mão e então soltou. Fiquei com medo que eles fossem fazer mais perguntas e eu não tenho nada pronto. Alice sabe, Marcos. Ela viu você segurar minha mão. Não faz a menor diferença agora. Ele pousou o talher na mesa com um baque agudo. Ela acabaria sabendo de todo jeito. O Marcos estava comigo quando eu comprei o anel. Desculpa, Marcos, eu esqueci de tirar. Agora ele vai pensar que é para valer. Não foi culpa sua. E o Marcos é esperto demais, Pim. Ele sabe que você precisa de um noivo. Estava no bar quando a Alicia sugeriu arranjar um noivo falso. E sabe que eu estava relutante em arranjar um cuidador. Ele já juntou as coisas e, pelo jeito que ele me olhou, não gostou nada disso. Você acha que ele vai contar para os seus pais? Ele negou com a cabeça. O Max jamais faria uma coisa dessa, mas te garanto que eu vou ouvir um sermão do caralho. Soltou o ar com força. Eu não queria que você se metesse em problemas, que tivesse que contar mais mentiras para sua família. Eu vou te contar um segredo. Ele se inclinou para mais perto. Um meio sorriso deu nas caras. Nem sempre a verdade é o melhor caminho. Acabei rindo. Como você consegue distorcer as coisas e parecer que está certo? Deve ser um dom. Eu tenho muitos. Ele pegou uma mecha do meu cabelo enrolando no indicador, e um deles é irritar você. Até a morte. Ergui o rosto para ele. Não, até a morte não. As íris estupidamente verdes percorreram meu rosto, cada detalhe dele, até se fixar em minha boca. Apenas até que você fique tão furioso comigo que não consiga pensar em nada mais, só em mim. Minha respiração ficou presa na garganta, a boca seca, e eu só conseguia pensar em ter aqueles lábios macios e molhados sobre os meus. Contudo, Marcos se distanciou de súbito, pois o garçom colocava os pratos na mesa. Precisei de um instante para me recompor e consegui bem a tempo, já que praticamente no mesmo instante os pais dele retornaram. São os preparativos do casamento. Mirna se sentou. Alice está um pouco nervosa e pobrezinha. Mas que noiva não fica, não é mesmo? Alice e Max voltaram. Ela evitava olhar para mim, e eu percebi que Marcos tinha razão quanto ao irmão. Marcos estava furioso, pegando a faca e girando entre os dedos, enquanto encarava Marcos, que por sua vez aceitou o desafio com um largo sorriso. Eu não queria estar por perto quando aqueles dois fossem acertar as contas. Se os pais perceberam um clima estranho entre os filhos, não deixaram transparecer. A conversa logo se voltou para o casamento iminente de Alice e Max, e então eu comecei a relaxar. Depois da sobremesa, eu estava quase à vontade ouvindo Marcos e a mãe falarem sobre o sítio. Ele tinha saudades de lá, embora eu duvidasse de que fosse admitir isso um dia. Sua tia ia adorar, ele me disse. Minha mãe tem um jardim que é considerado o mais bonito da região. Não tem begônias, mas é bem bonito. E desde quando você sabe o que é uma begônia? Mirna quis saber, surpresa. Begônia, rosa, samambaia, é tudo flor. Ele deu de ombros, afundando a colher no meu sorvete. Afundando a colher no seu sorvete. Minha tia é doida por begônias, esclareci. Tem um jardim repleto delas. O Marcos teve que escutar a história da planta quando a conheceu. Ah, o vinco na testa dela se aprofundou. Ei, pai, sabia que o Marcos quase me venceu na piscina? Max questionou, mas ainda não parecia amistoso. Era mais como se estivesse querendo mudar o foco da conversa. É mesmo, filho? Júlio riu para o caçula. Ele diz, Marcos deu de ombros, mas não acredito muito nisso. Eu não menti, Marcos. O rosto de Marcos continha uma sombra agora. Eu não minto. Claro, você prefere ocultar a verdade. Eu tinha esquecido. Marcos lambeu a colher e eu me perdi do resto do mundo. Ah, caramba. Posso ter ocultado algumas coisas, vociferou Max,
me despertando do transe, mas pelo menos contei uma parte da verdade, o que era relevante, pelo menos, e eu tinha os meus motivos. Já chega, esse assunto foi resolvido, Mirna disse um pouco agitada. Não seja hipócrita, Max. Marcos estreitou os olhos. Os dois se encararam por um momento. Ai, droga, eles iam começar a brigar e a verdade acabaria saindo sem querer. Sabia que o olho de um avestruz é maior que o cérebro? Abri a boca e soltei a primeira coisa que me veio à mente. Todas as cabeças viraram em minha direção. Acho que eu não entendi direito. Marcos pressionou os lábios, reprimindo o riso. Eu vi no documentário. Empurrei os óculos para cima. E o que mais tinha nesse documentário? Ele quis saber, achando graça. Que os ursos polares são canhotos. Jura? Alice perguntou. Todos? Todos. Confirmei. E também dizia que as estrelas do mar não têm cérebro. Conheço uma ou duas pessoas assim. Encarei Marcos. Ele sacudiu a cabeça. Definitivamente preciso te levar para sair de novo. Lembranças de nossa ida ao cinema preencheram minha mente. Estremeci de leve. Prometo que dessa vez não vamos acabar na delegacia, Pim. Ele se apressou, a voz doce como uma carícia. Pim? Alguém perguntou. Alicia. O quê? Max esqueceu a desavença e tudo o que seu rosto demonstrava agora era preocupação. Delegacia? O pai repetiu, com a testa franzida. Ah, meu bom Deus. Mina gemeu. Ninguém foi preso, não preciso surtar. Marcos ergueu as mãos. Estou esperando, garoto. Seu Júlio se impertigou, cruzando os braços sobre a barriga proeminente. Marcos olhou para mim, fez uma careta e suspirou vencido. Não foi nada demais, explicou. Arrumei confusão no cinema. Só isso. E por quê? Júlio insistiu. Por nada. Isso não é verdade, Marcos. Interferi, ainda que falar sobre aquilo fosse a última coisa que eu quisesse. Um sujeito tentou me atacar. O Marcos o impediu. Tivemos que ir para a delegacia prestar queixa. Você o conteve? Marcos cruzou os braços, se inclinando de leve em direção ao irmão. Sim, Marcos disse entre dentes. Pela primeira vez desde que vira o anel, Marcos sorriu para o irmão. Na verdade, parecia quase reluzir de orgulho. Marcos, Mina arfou, horrorizada, levando a mão à boca. Não foi nada, mãe, Marcos garantiu, voltando à sua sobremesa. Juro que estou inteiro. Quem é Pim? Alice perguntou. A Júlia. Marcos disse simplesmente, atenção em seu prato. Por quê? O que significa? Não faz sentido para mim. É o que eu vivo dizendo para ele. Comentei. Mas faz para mim. Ele soltou o talher e olhou para cada membro da família. Será que podemos mudar de assunto? A Júlia não gosta de ser o centro das atenções. Vamos ser educados com a minha babá, ok? Marcos, seu Júlio rosnou. O que foi feito do agressor? Ficou preso por 2 semanas, bufou. Mas por ser réu primário, o advogado dele conseguiu um habeas corpus e o cara está solto. Como você sabe disso? Perguntei espantada. Ele voltou o rosto para mim e sua voz estava muito gentil quando disse. Eu queria me certificar de que aquele monte de lixo ia ter o fim que merecia. Então ligava de vez em quando para o delegado. Infelizmente ele foi solto, Pim. Um arrepio gélido subiu por minha espinha e eu estremeci. Marcos pousou a mão sobre a minha, apertando-a com firmeza. Está tudo bem. Ele não vai mais te fazer mal. Ninguém vai. Você aprendeu os golpes, lembra? Fiz que sim com a cabeça, embora ainda estivesse mexida. Ah, meu Deus, Marcos. Mirna balançou a cabeça. Július, você tem que falar com ele. Esse menino não pode ficar se metendo em confusões desse tipo. Vai acabar sendo morto. Pode deixar, mãe. Eu faço isso. Max encarou o irmão demoradamente. O Marcos e eu vamos ter uma longa conversa. Marcos concordou com a cabeça e, como se nada tivesse acontecido, partiu para o que restava da sobremesa. Capítulo 39. Marcos. O jantar chegou ao fim e minha inquietação aumentou. Meus pais queriam ir para minha casa e de maneira alguma eu os levaria para lá. Então saquei o celular e liguei para a portaria. Para minha sorte, o elevador continuava na mesma. Continua parado, contei a eles, fazendo uma boa atuação para ocultar meu alívio. Não vou poder ir para casa hoje, então está resolvido. Minha mãe disse, você vai com a gente para a casa do seu irmão. Não vai caber todo mundo lá, mãe.
Claro que vai, sempre coube, Marcos argumentou, mas eu não gosto de ver o pai dormindo no sofá. Rebati. Ele é teimoso, nunca me deixa ficar na sala. Marcos. Meu pai começou. Você podia ficar na minha casa, Júlia murmurou. O olhar de minha mãe e de Max disparou em direção a ela. Tem espaço. Suas bochechas ganharam um delicioso tom rosado. A tia Berenice não ia se importar. Não há razão para incomodar a sua tia, seu Júlio ponderou, quando podemos nos ajeitar na casa do Max e da Alice. Acabei de lembrar, o sofá está quebrado. Alicia veio em meu socorro. Eu amava aquela menina. Umas molas estão saltando. O Marcos tem razão, seu Júlio. O senhor ia ter uma noite horrível nele. Não me importo com isso, minha querida. Mas eu me importo, pai. Falei, está decidido. Vou dormir na casa da Júlia e da tia dela. Marcos, minha mãe tentou. Mãe, a senhora insistiu que eu contratasse uma babá. Eu tenho que usar os serviços dela. Amanhã, bem cedo, eu volto para casa. E se estiver tudo bem com o elevador, ligo para vocês irem conhecer o meu cafofo, certo? Houve discussão, claro, mas eles acabaram cedendo graças a Max, que, mesmo furioso comigo, percebeu que eu queria mais um tempo com Júlia e decidiu me ajudar. Claro que nos despedimos, ele sussurrou na minha orelha. Vamos almoçar amanhã. E então você vai me explicar direitinho o que diabos anda fazendo. Meu pai se ofereceu para nos levar, mas eu preferi chamar um táxi, já que a casa da Júlia ficava fora de mão. Ela ligou para a tia e passou o percurso todo falando com ela. Na verdade, ouvindo, pois consigo perguntar poucas coisas, mas escutava tudo com um sorriso tímido de deleite no rosto. Está tudo bem? Perguntei, quando ela por fim desligou. Ela parece uma criança de tão contente. Bateu 5 vezes as meninas. Já foram embora, exceto Magda, que vai passar a noite com ela. Era difícil não enxergar, mesmo com a parca luz que o painel de táxi fornecia, o amor e a devoção de Júlia para com sua tia. O táxi estacionou em frente ao sobradinho, na periferia, meia hora depois. Júlia soltou e, sem que eu dissesse nada, pegou a cadeira no banco da frente e começou a montar. Embora eu nunca a tenha ensinado, acho que aprendeu apenas me observando. Não sei ao certo como me senti com relação a isso. Júlia parou no portão e ficou olhando para a casa, do outro lado da rua. A lâmpada da varanda do sobrado em frente ao dela estava ligada. O Denis deve ter saído. Ele nunca deixa a varanda acesa se tiver alguém em casa. Você e ele são muito ligados, resmunguei carrancudo. E como não seríamos, Marcos? Eu o conheço desde que me entendo por gente. O Denis sempre esteve lá. Apontou com a cabeça sobre o sobradinho amarelo em frente. Ela abriu o portão e foi entrando. Eu a segui com alguma dificuldade, mas já estava me habituando ao trajeto irregular. Ao chegarmos à sala, percebi que o ar estava pesado, lembrando que não era habitada já havia alguns dias. Parece diferente, comentei. Também estou com essa sensação. Ela admirava o ambiente com algo entre saudade e angústia. Quer beber alguma coisa? Pode ser. Enquanto ela desaparecia na cozinha, examinei a lombada dos livros, na pequena prateleira sobre a TV. Era fácil distinguir os de Júlia e os da tia e de sua tia. Para começar, os da senhora estavam em um espaço penoso, de tanto manuseio. Os de Júlia estavam como novos. Muitos eram técnicos, é verdade, mas havia bastante coisa fina. Crime e castigo, os irmãos Karamazov, o pequeno príncipe, Dom Casmurro, um teto todo seu. Ao lado da modesta TV havia um dockstation mais maneira que eu já tinha visto. Julie retornou à sala. Tem pouca coisa na geladeira. Só encontrei um pote de margarina quase vazio, 2 ovos, um super bonde e um saquinho de queijo ralado. Mas achei isso no armário e ergueu uma garrafa de vinho tinto. Se você me acompanhar... Ela hesitou por um momento, mas acabou cedendo. Tudo bem, só tenho uma taça. Posso? Indiquei o doque em formato de cubo mágico. Claro. Ela foi para a cozinha e voltou com 2 taças. Serviu a bebida, enquanto eu plugava
meu celular e ajustava o volume. Um rock dos anos 90 começou a tocar. Ela me passou o vinho e eu o ergui com um brinde, por noites menos conturbada. Amém. Bateu a taça na minha e experimentou um gole. Marcos, eu realmente lamento ter esquecido de tirar o anel. Já me acostumei com ele e não lembrei que nem todo mundo deve vê-lo. Tudo bem, eu também esqueço. Um silêncio constrangedor pesou sobre a sala e nós bebericamos o vinho, apenas para ter o que fazer. A música terminou e outra começou. O que você achou da reestruturação que estão fazendo na LL? O Max e a Alicia não falam de outra coisa. Puxei assunto e ela suspirou de alívio. Aquele era um tópico seguro, e ela falou sem parar por uns 10 bons minutos. Eu bebericava o vinho, assenti e sorria nos momentos certos. Isso ajudou a varrer aquele clima esquisito para longe. Quanto mais ela falava, mais relaxada ela parecia, o que era a minha intenção. Eu não gostava de vê-la tão tenso perto de mim. Não desse jeito. Não por esses motivos. Além disso, eu podia admirá-la, sem parecer um idiota ou um psicopata. Meu Deus, ela era tão bonita. Tudo nela fazia meu peito se contrair. Tudo nela despertava o desejo de beijá-la. A conversa subitamente mudou de rumo, se tornou pessoal. Ok, eu tornei a conversa pessoal. Estávamos fazendo nosso top 3 de momentos embaraçosos. Tentei invadir a sala dos professores para pegar minha redação. Ela contou. E não aceitei aquele 8,5. Fui pega. Acabei na diretoria e a tia Berenice me deixou de castigo por um mês. Meu terceiro lugar vai para a primeira vez que tentei fazer sexo. Eu tinha 14 anos e uma garota do colegial me deu mole. Meus pais tinham saído para fazer compras, então eu achei que estava tudo bem. Só que meu pai esqueceu a carteira em casa e eles voltaram em 20 minutos. Chegaram bem na hora em que eu tentava colocar a camisinha. Meu Deus do céu, esse é o seu terceiro lugar? Ela riu. Pois é, acredite, ainda tem coisa pior. Desse dia em diante, nunca mais levei uma garota para a casa deles, obviamente. Peguei a garrafa para encher nossas taças. Obrigada, já bebi o suficiente por hoje. Ela pousou a taça na mesinha de apoio. Tudo bem, seu segundo lugar, Júlia. Depois de refletir um pouco, ela soltou. Definitivamente foi quando eu descobri sobre o cara do Wi-Fi. Fiquei muito constrangida. O bichinho da curiosidade dentro de mim ergueu as orelhas e ficou sobre as duas patas atento. Havia muito o que eu queria entender. O que tinha acontecido entre ela e esse cara? Como o Wi-Fi podia ser o responsável pelo fim de um relacionamento? E o mais importante, como ele foi idiota o bastante para deixar uma garota como a Júlia escapar? Ela soltou um suspiro suave e se recostou no sofá, olhando para o nada. Eu namorava esse cara, fazia pouco tempo, e eu nem sei dizer como é que começou. O Eduardo era extrovertido. A gente se via todos os dias na faculdade, e ele falava tanto que não precisava dizer nada. Então funcionava. Deu de ombros, mas nós não tínhamos muito em comum. Sei, eu podia imaginar para onde aquilo estava indo. Um dia surgiu um trabalho em grupo para fazer. Combinamos de ir na casa de uma das meninas do curso, a Flaviana. Ia mal em todas as matérias, mas acabava passando mesmo assim, porque sempre tinha alguém para ajudá-la com os trabalhos. Tipo, boazuda? Ela fez que sim. Então nós fomos para a casa dela, e o Eduardo, apesar de ser de outra turma e não conhecer a Flaviana, resolveu me acompanhar. No meio do trabalho, surgiu uma dúvida e eu tentei fazer uma pesquisa na internet. Universitária, né? Sempre dura. O meu celular não tinha crédito, o de ninguém tinha, e nenhum de nós conseguiu navegar, exceto Edu. O celular dele funcionou, que foi uma beleza. Tinha logado no Wi-Fi da Flaviana. Foi aí que eu percebi que eles se conheciam muito melhor do que eu poderia imaginar. Ela prosseguiu. A lembrança, ou seria o vinho, trazendo um pouco de cor às suas bochechas. Não sei dizer desde quando eles estavam se encontrando e nem quis saber. Que diferença faria? Não pode ter sido tão simples assim. E não foi. Ela virou a cabeça e me mostrou um arremedo de sorriso quase doloroso de se ver.
Mas eu sou boa em arquivar sentimentos, Marcos. Agora você. Tomei um gole de vinho antes de contar a história. O meu segundo lugar ficou um dia que eu descobri que ainda podia funcionar. Depois que me arrebentei com a moto, eu estava no hospital. Já fazia alguns meses, quando tive um sonho, bem quente. Acordei com uma baita ereção e comecei a gritar. Meu pau ainda funciona! Tão alto que acordei o andar inteiro. Tive que aguentar muita zoeira do Max por causa disso. Ela sentiu rindo. Nenhum tipo de surpresa ou curiosidade sobre esse assunto. Nada, nada mesmo. Diabos. E o seu primeiríssimo lugar? Perguntei. Júlia gemeu, escondendo o rosto agora rubro, entre as mãos. Não quero contar. Por que não? Porque você vai rir de mim para o resto da vida. Não vou, prometo. Eu te contei coisas que espero que ninguém jamais fique sabendo, então pode confiar em mim. Espiando por entre os dedos, ela analisou minha expressão. Deve ter percebido que eu falava a verdade, pois suas mãos caíram sobre o colo. Levei a taça à boca enquanto ela organizava os pensamentos, parecendo buscar as palavras certas. Tá, meu primeiro lugar ficou um dia em que eu fiz uma aula de striptease. Não, na aula de striptease. Engasguei com a bebida. Ela fez o quê? Pois é, comentou, sem jeito, se esticando para bater de leve em minhas costas. Isso é, passei o dorso da mão na boca, limpando os respingos de vinho enquanto meu cérebro gritava, puta que pariu. É a coisa mais surpreendente que já ouvi sobre você. É tão ousada? Ela arqueou uma sobrancelha em desafio. Formular uma sentença coerente me pareceu impossível, então apenas concordei enfaticamente com a cabeça. Foi só uma aula. Encolhi os ombros. O que te levou a se inscrever em um curso desses? Tentei muito, mas muito rebater as imagens que meu cérebro estava criando de Júlia dançando seminua para mim. Seu indicador traçava os padrões das flores do sofá. Eu queria aprender a ser sexy, mas eu quase gritei. O idiota do Wi-Fi, suas bochechas ficaram ainda mais coradas. Bom, ele disse que acabou na cama da Flaviana porque era pouco empolgante nesse departamento. Você deu ouvidos ao idiota do Wi-Fi? No começo não. Ela mantinha os olhos abaixados, mas depois fiquei remoendo o que ele disse. Eu odeio não ser boa em alguma coisa. Sempre tento ser a melhor em tudo, e saber que eu não era nessa área me deixou muito irritada. Por isso eu tive a ideia absurda de fazer o curso de strip. Achei que se eu conseguisse fazer isso, todo o resto acabaria despertando também, sabe? Como se eu conseguisse detectar o erro do meu sistema e o corrigir. Mas foi uma merda, Marcos. Ela suspirou com tristeza. Nunca me senti tão envergonhada como naquela aula. A mulher ficava gritando. Seja sexy, radiante, uma deusa. E como eu não me saí muito bem, ela ordenou que eu sentasse e chamou um rapaz para me mostrar como é que se faz. Saí de lá morta de vergonha e nunca mais passei naquela rua. Eu estava tendo problemas para me manter sério, mas não pelos motivos que ela tinha imaginado. Como aquela garota linda podia não se achar sexy? Como assim um erro no sistema? Júlia, não sei como te dizer isso delicadamente, então vou ser direto. Você é sexy pra caralho. Ela franziu a testa e ficou vermelha, ao mesmo tempo. Não faz isso, Marcos. Eu sei o que sou e o que eu não sou também. Tá tudo certo. Como ela podia ser tão cega? Como uma menina com aquele QI que lia podia ser tão tapada? Acredite em mim, Pim. Você é sexy pra cacete. Não saber fazer um strip não é o mesmo que não ser sensual. Você deve ter ficado meio nervosa no curso. Só isso. Só isso? Perguntou ofendida. Por acaso você já tentou tirar a roupa em público? As minhas nunca. Brinquei. E você está fazendo pelos motivos errados. Vai, me mostra o que você sabe. Ela me lançou um olhar que dizia: Você ficou maluco? Tô falando sério, Júlia. Me mostra o que sabe. Talvez eu possa te ajudar.
Você tá curtindo com a minha cara? E desde quando você virou especialista em striptease? Revirei os olhos. Desde que nasci com testículos. Vai, levanta essa bunda daí e me mostra. Não precisa tirar a roupa. Só quero ter uma ideia geral. Não. Seu rosto agora estava tão vermelho e quente que as lentes dos óculos começaram a embaçar. Quando você vai ter outra chance de ter uma opinião masculina sem estar interessada no cara que opina? Ela me observou com a testa encrespada e não negou. Não que eu tivesse alguma esperança de que ela negasse. Ok, talvez tivesse. Estreitando os olhos, ela se levantou devagar. Tomei o restante da bebida enquanto ela ia para o meio da sala e praticamente chutava a mesa de centro. E realmente não sou boa nisso, se adiantou. Vamos ver. Ela bufou, mas começou a se mover ao tom de Pearl Jam. Ela tinha ritmo, ainda que seus movimentos fossem contidos, e continuou dançando de olhos fechados, mortificada, pois acreditava que não era boa. Tive vontade de esmurrar o idiota do Wi-Fi, por ferir a autoestima daquela garota. Se Júlia não era sensual, então eu não sabia mais porra nenhuma. Ela precisava entender isso. Ela me surpreendeu a levar as mãos à barra do agasalho e o puxar para cima, revelando uma regata preta tão justa que era possível distinguir os contornos do sutiã e acabou entalada na roupa. Ela se esquecera de tirar os óculos. Sorri. Que Deus me ajudasse. Ela não era só sensual, era absurdamente encantadora, com aquele jeito atrapalhado e tímido. Ok, acho que eu detectei umas poucas coisas que você pode tentar melhorar, eu disse. Você acha? Ela cuspiu, se contorcendo para se livrar da blusa. Cheguei mais perto e ajudei a se desprender da peça, o óculos caindo no chão, o cabelo em uma deliciosa bagunça, como se ela tivesse acabado de sair da cama. Você leva jeito, mas está fazendo pelos motivos errados, Pim. Parece que não quer que ninguém te veja. E um strip é o oposto disso. Por isso mesmo, nunca vai dar certo comigo. Soprou uma mecha que ele caía no rosto e se abaixou para pegar os óculos. Claro que vai. Você só precisa entender que quer ser admirada. Você está seduzindo, Júlia. E como deve fazer isso? Se eu soubesse, não estaria aqui olhando para você com cara de idiota. Depositou os óculos sobre a mesinha. Você olha nos olhos. É assim que se faz. Tente pensar em, ok, imagine que você se sente atraída por mim. Ela passou um braço sobre o peito e friccionou de leve o cotovelo, desviando o olhar. Tá, e que quer muito me seduzir. Como você faz isso? Te convido para o hambúrguer, comer um hambúrguer do tamanho de um ônibus espacial? Dei risada. Isso até funciona, mas você tem um hambúrguer agora? Não. Ela gemeu. Então você dança. E lembre-se que você quer que eu te veja. Quer que eu te admire. Use as mãos para destacar o que você acredita que tem de mais bonito. Os lugares onde gostaria que eu te acariciasse. Mas não posso, porque quem está no comando é você. Entende isso? Quem está no comando é você. Você está no controle agora. Faça amor comigo, dançando para mim. Como ela deixou escapar um som de engasgo, eu me corrigi. Com cara para quem você for dançar. Foi isso que eu quis dizer. Ela começou a abanar a cabeça. Marcos, eu não vou. Vai sim, confia em mim. E olhe nos meus olhos dessa vez. Acendi o abajur sobre a mesinha de apoio, inclinando a cúpula para o lado, para focalizar Júlia. Então, fui até o Dockstation. Não daria conta. Tio Jane não daria conta do recado. Eu precisava de algo mais pesado. Apaguei a luz no instante exato que a música começou a tocar. Júlia a reconheceu de imediato, mas tentou ocultar a surpresa. A voz macia de Marvin sarpeteou pela sala e ela permaneceu imóvel, me encarando buscando respostas, como se eu pudesse explicar alguma coisa. Dança pra mim, murmurei. Um arrepio a fez se encolher ligeiramente, a mão indo para o pescoço, mas os olhos permaneceram travados nos meus. Ela deslocou o corpo para o lado, foi muito sutil, e assim deu início à sua dança suave. Um sorriso de apreciação me esticou a boca,
e ela deve ter entendido como encorajamento, pois seus movimentos se tornaram mais decididos, ligeiramente voluptuosos. Sua mão escorregou pelo pescoço, correu pela lateral do corpo por um tempo, depois subiu sem pressa, jogando a cabeça para trás. Seus dedos resvalaram no queixo, no ponto em que eu queria desesperadamente colocar meus lábios, e a língua, e os dentes, e o nariz, para absorver seu delicioso aroma adocicado. De súbito, ela ergueu a cabeça para me encarar, o dedo descendo pelas clavículas, pelo colo, pelos seios firmes. Um surro escapou do fundo da minha garganta, quando suas mãos delicadas os apararam, como duas taças. Meus ombros, bíceps e abdômen se retessaram no mesmo instante, e não foram as únicas partes de mim a enrijecer. Receoso de que ela percebesse como eu estava excitado, porque a última coisa que eu queria era assustá-la, estendi o braço em busca das almofadas do sofá, incapaz de afastar os olhos dela e, caralho, como ainda olhar para ela, medi errada a distância entre o sofá e a cadeira, e no segundo seguinte eu estava no chão.